Olá, hoje nós vamos falar um pouco de ética e política. Você sabia que na antiguidade, ética e política eram vistas como unidas? A política era a continuação da ética, só que a ética diz respeito à sociedade e a ética diz respeito ao indivíduo e a política à sociedade. Mas os dois visavam a justiça. Para Aristóteles, a concepção de ser humano é de animal racional, zoon logikon, ou seja, aquele que consegue falar, discorrer, explicar alguma coisa, e zoon politikon, um animal político, porque como o ser humano é esse animal que discorre, que fala, que conversa, ele pode viver em sociedade, e ele aprende e ensina em sociedade, discute os rumos da sua sociedade. O que o distingue, portanto, da natureza é a racionalidade. E porque ele é um ser racional, ele pode argumentar, ele pode escolher, ele pode convencer ou ser convencido. Para Platão é interessante. Platão tem um conceito que não é de igualdade entre todos, não é de que todos são racionais e podem ser éticos e podem deliberar. Platão, ele descreve na República uma sociedade que é organizada em classes conforme a aptidão de cada um. Então, a política é para os mais capacitados. É uma aristocracia constituída como meritocracia. Aristos, melhores. Kratos, poder. Aristocracia. Né? E como que organiza, então? Quem são os melhores? Para Platão, há 3 tipos de alma, psiques. E elas correspondem a 3 tipos de características e 3 tipos de funções. Vamos ver? Sim. Ele propõe o rei filósofo. Eu gosto desses pontos, né? Vamos ver. A alma racional, ela busca alcançar o mundo das ideias. Ela é a alma superior. E essa alma racional corresponde à classe dos legisladores filósofos, ou dos 6 filósofos, os que governam pelo conhecimento. Atenção! Eles não podem receber nada, não podem ter família, eles devem ter tudo em comum. Ok? Aí, depois, abaixo dessa alma racional, né, em segundo lugar na hierarquia, estaria a alma irascível, colérica, que reage à agressão, que defende, que protege a vida. E isso corresponderia à classe militar, que faz a defesa da polis, da cidade, do lugar, da sociedade, que vai à guerra, por exemplo. Em terceiro lugar, lá embaixo, a alma concupiscente, desejosa. Sabe o que é concupiscência? Apetite. A pessoa que quer, que deseja tudo, sabe? Essa alma voltada às necessidades do corpo, os prazeres. Olha esses. Esses compõem a classe econômica, que assegura abastecimento e sobrevivência, que vai em busca das coisas necessárias à sobrevivência do dia a dia, comida, água, a alimentação, essas coisas, ok? Então, cada tipo de alma, um tipo de classe. Quem é muito desejoso, muito fogoso, é classe econômica. Quem é muito irascível, é classe militar. Nacional, por favor, legislador, rei filósofo, não recebe nada, não vai cobiçar nada, né? Porque não é uma alma consciente. Ok? Bom, nos 2 casos, nós temos uma continuidade entre ética e política. Conduta individual justa leva a uma sociedade justa. Isso é uma concepção muito clara na antiguidade. Tá? E então, tem uma coisa interessante. O que é a política? Essa questão da sociedade justa. O politikos, na Grécia, o cidadão, é quem se envolve na vida da polis, na vida pública. Certo? Então, ele discute, ele argumenta a respeito dos destinos da sua sociedade. O contrário disso, sabe o que é? Olha esse termo, idiotes. Na Grécia Antiga,
quem não conseguia se envolver na vida pública, quem não se interessava, quem não ligava pelo que acontece na sociedade, pelo que acontece com o outro, quem enxerga só a si mesmo, só as suas necessidades, seus desejos, e não leva em conta o outro, é um idiota. Quem dá as costas para a sociedade é um idiotes. Ok? Esse é o sentido original da palavra. Então, nós temos que a política ela é esse estudo de questões sociais, no espaço público, em que há negociação, em que um abre espaço para o outro, para que todos possam viver em sociedade e conviver em grupo, apesar de terem interesses diferentes. Então, é algo que acontece naquele espaço, que é partilhado, o espaço é comum. Ele é habitado por mim e pelos outros. Então, a gente tem que chegar a um acordo sobre o que acontece nesse espaço, para o bem comum. E a ética, afinal? Vou voltar para ela. Primeiro que a gente precisa entender. Sabe, ética diz respeito a juízos. Mas o que são juízos? Julgamentos. Os julgamentos, os juízos podem ser de fato, que são os objetivos, e eles dizem respeito a algo como de que cor é uma coisa, o formato, são coisas verificáveis empiricamente. Você vê, eu vejo, a gente não precisa discutir o que é, são autoevidentes. E eles dizem respeito à esfera da necessidade. Qualquer que seja a minha opinião sobre a cor de algo, não interessa se eu gosto daquela cor ou não. Eu posso constatar qual é a cor do quadro onde eu escrevi. Eles escrevem a realidade. Não dependem da nossa vontade. A matemática e as ciências da natureza, como física, química e biologia, trabalham com juízos de fato. Do outro lado, nós temos outra coisa, que diz respeito aos nossos gostos. São os juízos de valor, subjetivos. E eles dizem respeito àquilo que a gente gosta, não gosta, aquilo que a gente escolhe, da esfera da liberdade. É um posicionamento. Eu avalio e eu escolho, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aqui é o campo da ética e da política. E da estética. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu escolho, eu deixo de escolher. Bom, os juízos de valor, eles são da esfera da liberdade, abrangem essas três áreas que a gente viu aqui, ética, política e estética. Tá? Nós vamos falar de duas delas, ética e política. Entendendo que necessidade, aquela do juízo de valor, lembra? A necessidade não depende da escolha humana, é aquilo que não pode ser de outra forma. Então, se eu gosto ou se eu não gosto da lei da gravidade, não interessa. Ela está posta. É uma necessidade. Okay? Liberdade, não. É aquilo que depende da escolha e da interferência humana. Assisto aula ou não assisto aula? Faço atividade ou não faço? Está posto. Então, é um mundo que resulta daquilo que a gente faz, daquilo que a gente escolhe. É o mundo da liberdade. A gente está ali no meio. Ética é uma palavra de origem grega e que tem duas raízes. Uma é ethos, escrita assim dessa forma aqui, parece um mesinho. Diz respeito ao espaço dos seres vivos, as marcas de identidade, àquela existência concreta do tempo e do espaço, aquilo que nos marca, o lugar, morada, vem de morada, já ouviu falar em etologia, que diz respeito ao jeito de ser dos animais? Ethos, né? Vem de morada. A gente vem também hábitos. É aquele lugar que nos marca, que marca aquilo que somos, marca a nossa identidade, aquele lugar que nos define. É o lugar, é um hábito, um lugar que nos deixa marcados, nos deixa com um hábito. Okay? É o habitat. Ethos, a outra palavra grega que também tem origem ética, diz respeito a costume. Também é hábito, repetição de padrão, valores e caráter. Estão vendo que são bem entrelaçadas, não é? Uma de origem mais biológica, outra não. Então, quando a gente pensa aqui em
caráter, identidade, próprios do humano. O que será próprio do humano? Na modernidade, a gente já viu como foi Aristóteles e Platão. Na modernidade, nós temos algumas respostas diferentes, como Hobbes. Para Hobbes, o ser humano ele é mau por natureza, egoísta, desconfiado, inseguro, violento, luta continuamente pela autopreservação, e esse é o estado de liberdade. Então, liberdade é uma coisa negativa para Hobbes. O homem precisa da lei e do Estado para ajustá-lo para que ele possa viver em paz. Para Locke, todos são racionais, isso a razão ela é obtida, você conhece a partir de condições naturais, você tem a condição de conhecer, como uma folha em branco, pela experiência você aprende, todo mundo pode aprender, e todos têm essa condição de liberdade e igualdade. E o Rousseau, que é o contrário do Hobbes, fala, olha, o ser humano ele é bom na natureza, a sociedade que o corrompe. Ele é livre pelo exercício da sua autonomia, né? Essa obediência à lei que é racionalmente dada. São três posições. Mal por natureza, livre por natureza, bom por natureza. Três respostas modernas àquilo que é próprio do ser humano. No período contemporâneo, nós temos, hoje, nós vivemos uma resposta muito existencialista, que o ser humano é definido pela liberdade, ou seja, ele não é definido. Como diz a Simone de Beauvoir, a liberdade é a fonte de que surgem todas as significações e todos os valores, condição original de toda a justificação da existência. Ela não pode fundar uma recusa em si mesma, você não pode escolher não ser livre, pois ao recusar-se, recusaria a possibilidade de qualquer fundamento. Querer-se moral e querer-se livre é uma única e mesma decisão. Simone de Beauvoir. Bom, então, se a gente já tem ideia um pouco da natureza humana e da ética, né, que trata dos costumes, dos hábitos, das escolhas humanas, qual a diferença entre ética e moral? Você já parou para pensar? Que não são a mesma coisa. Que a ética, ela é mais teórica sobre o que deve ser, como o homem deve ser, como o ser humano deve agir. A moral, ela fala o que acontece, ela descreve quais são os costumes de um lugar, o que é esperado no lugar. A ética analisa as escolhas. A moral diz como você deve escolher. Tá? A ética é reflexão, a moral é ação. A moral condiciona. A ética pede decisão, engajamento. Tá? E aí a gente vive entre ética e moral, optando entre os valores morais que são dados e aquilo que a gente escolhe. Nisso, alguns fatores que contam são contingência, é o que foge da causalidade, é aquilo que pode ou não acontecer e depende da nossa ação. Tá? Então, é contingente aquilo que é resultado da nossa escolha. Bom, a vontade, que é uma disposição para agir, quando eu tenho a intenção de fazer alguma coisa, é uma capacidade de controlar, de orientar desejos, impulsos e sentimentos, e de escolher, decidir entre várias alternativas possíveis. Tá? Possibilidade, lembram das várias possibilidades, né? Que a gente pode ter, os vários cenários possíveis. O que é possibilidade? É aquilo que é realizável, aquilo que é contingente, mas satisfaz as condições de existência. Por mais improvável que seja, pode acontecer. Então, existe o que é possível e o que é provável. Uma coisa pode ser possível, porém improvável. Se aquilo satisfaz a condição de existência, ok. Bom, então nós temos a questão da vontade. E o que acontece quando a gente segue apenas a moral? Quando a gente não exerce a liberdade, não reflete sobre o que faz, acontece aquilo que é descrito por Nietzsche como moral de rebanho, que é caracterizada pela submissão, obediência, anulação da vontade própria e repressão do desejo. Deixamos de ser nós mesmos.
para seguir com os outros e fazer tudo o que os outros fazem. Lembrando o seguinte, não são as regras que garantem uma boa conduta ética. Porque eu posso, como alguém no rebanho, simplesmente seguir o rebanho. O que caracteriza a ética é a reflexão. Por que eu faço? Por que eu escolho? Eu realmente quero isso? Tá? A moral pergunta se a ação está correta. A ética pergunta se ela é justa. Essa é a grande diferença. Ok? Obrigada e até a próxima.